aí no convite. Ele já vai entrar agora, ele já vai começar a fazer a live com o professor Alberto Consolaro. E aí, Alô, boa professor? noite. Tudo Tudo bom, bom? professor? Tudo Prazer em bem. revê-lo. Como Prazer é é que tudo estão as meu. coisas? Tudo Tudo bem. tranquilo? Boa noite a todos. É um grande prazer tê-lo novamente, mais uma vez, do seu lado, dessa vez de uma forma diferente que a gente está acostumado. Ah, Sempre a gente se encontra ao vivo e dessa vez a gente está, nós dois, falando através da web. Um grande isso. prazer, professor, um grande prazer Pra- estar com o senhor. O senhor pode ter pra- certeza que é uma grande satisfação, viu? Muito obrigado. Prazer é todo meu, viu? Antes de mais nada, vou esperar o pessoal chegar. Vai ser uma live bem tranquila, porque o professor, ele é uma pessoa que eu já conheço há bastante tempo. Antes de começar a live, eu vou falar algumas coisas dessa pessoa, que eu tenho um carinho especial. E, Não exagere. não, o senhor sabe que o senhor, para mim, é uma pessoa muito importante, que eu sempre considerei. Eu tenho um respeito, uma admiração muito grande pelo senhor. Esperar mais um pouquinho para a gente já começar. E Sem eu não nenhum problema. poderia, de forma alguma, o senhor sabe disso, fazer algumas considerações para o senhor. E primeiro eu gostaria de novo de agradecer. Eu vou fazer a apresentação sua. Sua apresentação é muito grande. Eu fiz só um pequeno, coloquei algumas coisas, mas é muito poucas. Mas o professor Alberto Consolaro, ele é professor titular da USP. Ele tem vários livros publicados, vários artigos publicados. Ele foi para uma geração gigante de dentistas e continua sendo uma referência em excelência, uma referência como pessoa e como estudioso e amante da odontologia. Então é um grande prazer, professor, estar com o senhor aqui, Obrigado. dividindo essa live. Se o senhor quiser falar alguma coisa. Não, gostaria de dizer que é uma alegria ter sido convidado para fazer essa discussão ao vivo com você e para as outras pessoas acompanharem também. É sempre uma alegria falar da odontologia, falar da vida em si, né? Enfim, né? Sim, Falar da sim. cultura, da ciência. É sempre muito alegre, né? É pena que hoje seja um dia que eu recebi algumas notícias de colegas, né, que foram embora por questão da pandemia, são dentistas, colegas que não resistiram e sucumbiram à doença da qual nós vamos Caramba. falar, né? E, e é interessante e é importante que nós possamos falar, né, que colegas nossos estão sendo acometidos de uma forma fatal ou sofrendo bastante por causa da pandemia, porque assim também fica como se fosse um alerta, né, para todos, que não Sim, é uma brincadeira e que exato. realmente é uma doença muito traiçoeira e que ainda não mostrou a sua verdadeira cara para todos nós, né? Perfeito. Então, professor, o tema que a gente vai falar, que a gente tinha combinado, né? O que é a odontologia, como que a odontologia, a nossa profissão, ela está inserida nesse momento, né? Nessa época de coronavírus. Então, eu tinha colocado algumas situações e pedi para o pessoal mandar perguntas, né? E se vocês quiserem fazer perguntas, eu vou estar lendo algumas perguntas que as pessoas forem fazendo, eu vou fazendo essas perguntas para o professor. Então, professor, E aqui do meu lado também, a Ingrid vai estar anotando. ótimo, perfeito, Às vezes ela vai me passar uma pergunta e tudo, perfeito. e Tá, assim fica bem mais dinâmico, né? tá. Antes da gente começar, então, professor, como o senhor é um patologista extremamente confiável, a gente gostaria que fizesse um breve ideia, porque tem muito aluno de odontologia, tem muitos profissionais dentistas que gostariam de saber esse vírus, como que é a atuação dele, como a pessoa ela tem o contato, e a partir do momento que ela tem o contato, como ele desenvolve dentro do corpo do hospedeiro do paciente ou então do homem, né? Eu gostaria que o senhor pudesse, então, dar uma geral para as pessoas entenderem como que isso Esse é o, ocorre. tudo que eu vou falar, e eu vou falar dentro de um contexto que é apartidário, porque é uma das coisas muito ruins que aconteceu nessa pandemia, é que até na pandemia conseguiram polarizar politicamente o assunto, né? O que é Verdade. muito ruim, porque a ciência não deve ter partido, né? Sim, Então é uma coisa que
a gente tem que sempre lembrar, né, que a ciência ela não pode ter partido, né? Todos os partidos devem se beneficiar da ciência. Mas, Sim, infelizmente, no Brasil, em função da situação política e social, acabou acontecendo, mas nós vamos procurar falar aqui sem nenhuma conotação de qualquer forma política, embora isso seja sim, quase impossível, né, no Brasil. E também sim, vamos deixar claro também que a gente vai falar, tudo que nós vamos falar, não está levando em consideração, embora devamos levar em consideração, a questão financeira, né, que é muito importante. Mas a gente, diante da ciência e diante das características da doença, nós não podemos ficar nos pautando pelas questões financeiras, econômicas, né? Porque, em primeiro sim, lugar, é a vida da pessoa, não é? sim, Então, esse vírus, ele é um vírus que não foi um acidente de laboratório, não foi uma jogada política econômica de nenhum país, né? É um vírus que quem estuda vírus acompanha as mutações e como se chegou àquele RNA que o vírus tem, hum, tudo cientificamente falando sim, revela, sem qualquer conotação de dúvida, que o vírus é um vírus que evoluiu naturalmente para a situação que ele está hoje. hum, Então, ao entrar no corpo humano, através da boca, através do nariz e dos olhos, né, você acaba tendo uma série de eventos, né, que afeta todos os sistemas. Né? hum, Então, ocorre uma verdadeira sepse, vamos dizer assim. Você tem uma anarquia biológica, né? Nos casos mais graves, é óbvio. Né? hum, E essa anarquia biológica, às vezes, não é recuperável e o paciente vai a óbito. Quando hum, essa anarquia biológica, lá na UTI, né, os profissionais conseguem restabelecer a organização no funcionamento dos sistemas, aí o paciente sai da UTI. Mas hum, alguns pacientes não conseguem, então essa anarquia biológica ela não é retomada. É quando o paciente vai a óbito. E isso hum, envolve o sistema da coagulação, edema pulmonar caracterizando a pneumonia, com muita hum, inflamação, e assim várias outras situações, inclusive diarreia, vômito e outras situações clínicas. hum, Né? Agora, a maior parte das pessoas são assintomáticas. E a maior parte das pessoas são assintomáticas, e isso é muito traiçoeiro, porque quem espalha a doença não são os doentes. Os verdade. doentes estão lá nos hospitais. Eles não Sim, estão esparramando a doença. Quem está esparramando a doença são as pessoas que têm a doença e são assintomáticas. sim, Então, esse é o grande problema epidemiológico. Então, sim, por exemplo, pessoas saudáveis, até segunda ordem, no nosso meio, elas não existem. Por quê? Porque elas podem estar carregando o vírus e passando o vírus para o médico, para o parente, para o funcionário, para o colega de prédio, para o vizinho, para o dentista. Pode estar sim, passando para todo mundo. Então, é uma doença muito traiçoeira por isso. Por isso que apareceram os testes, né, para detectar se tem IgM ou IgG. Esses sim, testes têm um grande valor epidemiológico para o gestor de saúde. Porque se ele sim, faz isso em 5 milhões de pessoas, ele sabe onde é que a pandemia está caminhando, qual é o bairro mais afetado, ele vai ter um padrão. Agora, esses testes são muito ruins, eles têm uma carga de falsos negativos e falsos positivos muito elevado. Né? sim, São muitos fabricantes, nem sim, todos são idôneos ou são tão caprichosos assim. Alguns têm uma taxa elevadíssima de falso negativo e sim, falso positivo. E aí o que ocorre é que no conjunto de 5 milhões de pessoas, a grande quantidade de pessoas anula esse lado negativo do teste. hum, Mas quando você usa o teste para um diagnóstico pessoal, é muito perigoso, né? Porque você pode estar frente a um falso positivo ou negativo, e aí é uma questão individual, né? Que não tem uma amostragem grande para corrigir entendi. a falha. Então, do ponto de vista da doença, ela deve ser classificada como uma doença viral, Sim, né? Que tem uma penetração pela boca, olhos e nariz, né?
A boca parece ser um ponto especial para a entrada desse vírus. E então nós vamos... essa transmissão feita pela boca, através da boca, ela se dá através das glândulas salivares, através da saliva. O vírus se esconde nas glândulas salivares menores, né? E também se dá através do muco nasal, né? E aí o que acontece quando alguém abre a boca? Abriu a boca, o aerosol natural da respiração, não precisa espirrar, não precisa tossir, tem uma aerosol natural. E esse aerosol natural, mais a saliva, mais o nariz, isso acaba gerando uma carga viral que vai direto na boca de quem? Vamos supor assim, se eu tivesse que fazer um desenho, na boca de um dentista, né? Ou na boca de um anestesista, entendeu? Não tem como. Então, o dentista ele sofre muito, ele vai ter muito problema por causa disso. Ele trabalha na boca do vulcão. Sim, aí eu gostaria de perguntar uma coisa, professor, porque é claro que as pessoas elas veem um monte de possibilidade de dar diagnóstico através de sorologia ou então de molecular. A pessoa busca esse tipo de informação, não só para o paciente, mas também para ele próprio. E aí eu gostaria que o senhor pudesse falar, eu até coloquei essa imagem, que é uma imagem do seu Instagram, como que ocorre, então, a formação das imunoglobulinas para as pessoas poderem entender como que, através da célula, você consegue dar o diagnóstico, ou então você consegue fazer esse primeiro momento através de ou sorologia ou de PCR. Explicar para o pessoal entender, então, como que ocorre a formação dos anticorpos. Para quem dá aula de semiologia, para quem dá aula de semiotécnica, né? Quem dá aula de estomatologia, né? Deve ficar triste ao assistir os jornais e as notícias sobre a doença, né? Porque a gente aprende com os professores mais antigos, e tinha um que falava isso repetidamente para mim, que dizia que a clínica é soberana. Sim, verdade. Então, assim, o diagnóstico dessa doença, por tudo que eu já vi, né, pude perceber, ele é clínico. Então, é uma pena que o paciente que não tem teste, na sua certidão de óbito, não vai Covid. Sim. E poderia muito bem ir Covid, porque o diagnóstico é clínico, entendeu? Não precisa ter o diagnóstico, os testes, se for teste rápido, à base de IgG e de IgM, eles têm muitas falhas, tá? Mas se deu positivo, tudo bem. Agora, o PCR, que é o mais metodicamente confiável, né? Pela metodologia que ele usa, ele sai depois de 24 horas, 48 horas. E ele representa o momento em que o material foi coletado. No momento que foi coletado, ele tem o vírus naquele momento. Mas ele coletou agora. Daqui meia hora, ele encontrou alguém assintomático contaminado. Pronto, ele tem. Só que o resultado, daqui 24 horas, vai dar negativo. Isso. Então, ele vai ficar negativado pelo PCR, mas, na verdade, ele é mais um assintomático, tomara que seja assintomático, não seja assintomático, transmitindo a doença. Por isso que é difícil controlar. Entendeu? E aí, professor, eu fiz aí um resumo, né, os testes para diagnóstico rápido, né, do Covid-19. Então, o sorológico, IgM e o IgG são as perguntas que as pessoas mais fazem, né, para que serve esse exame, qual que é a função dele. Vou explicar rapidamente. Tá. Quero mandar um abraço para o Laurindo, que entrou aí, o Dario, lá da Bahia. Então, veja só, então, o teste rápido, o valor é epidemiológico. Se você vai fazer para diagnósticos individuais, tome cuidado. O resultado pode ser falso positivo ou falso negativo. Não confie, porque ele tem uma janela de 7 a 10 dias que ele não pega e você não sabe quanto tempo dura a IgG no corpo do paciente. Então, depois de 30 dias não tem mais IgG positivo, vai dar negativo, você já até teve a doença e nem ficou sabendo. Verdade. Então, o teste rápido
ele tem uma confiabilidade, mas é uma confiabilidade epidemiológica, não é uma Sim, confiabilidade de diagnóstico. sim, Por quê? Porque o anticorpo que a doença produz é um anticorpo depois de 7 a 10 dias, é um anticorpo que a gente não sabe a duração que ele fica no corpo. E nem se ele dá imunidade ou não dá imunidade. Por exemplo, o anticorpo para o HIV, ele não dá imunidade para a doença. sim, Então, não é porque tem anticorpo que está imune, ok? sim, sim, Então, a gente não sabe ainda sobre essa doença. Agora, se você quer saber se você já tem o corpo no vírus, o vírus do corpo, você tem que fazer o PCR. Aí o sim, PCR vai mostrar, naquele momento que você coletou, você não tinha o vírus, ou você tinha o vírus já. sim, A chance de um falso positivo, de um falso negativo no PCR existe? Existe. Mas por quê? Às vezes a coleta foi mal feita, exato. às vezes o transporte do material coletado até o laboratório foi mal feito, a conservação dele no laboratório até começar o exame foi também mal feito. Mas aí Sim, são restrições técnicas e não da técnica em si. A sim, técnica é muito apurada, é difícil ela errar. sim. Ok? Então, aí eu gostaria de fazer uma pergunta, professor, porque a gente até conversou antes dessa live, a gente chegou a comentar algumas coisas, porque até o senhor colocou um artigo de um grupo lá da China mostrando a possibilidade de ter uma quantidade muito maior nas glândulas salivares menores, né? Se a gente Sim, pensar dessa forma, porque na hora da coleta, para fazer o PCR, é importante você ter o vírus, você conseguir capturar o vírus através do suave, né? E muitas vezes, na hora de coletar, você não coleta de maneira correta, o paciente ele tem o vírus, e por algum erro de coleta, você não conseguiu extrair esse vírus e vai dar negativo. sim. Aí eu até comentei com o senhor da possibilidade que seria um exame muito mais simples. Nós, dentistas, nós temos o contato direto com a boca, a gente sabe muito bem manusear o sistema estomatognático, e se não teria possibilidade, por exemplo, da gente fazer a coleta utilizando da saliva das glândulas salivares, por exemplo, menores, ou então as próprias maiores, né? O senhor acha que isso é possível de fazer esse tipo de exame? A Ou partir teria da que... saliva, Sim, isso já foi proposto e publicado na literatura, que a saliva é uma via muito confiável de coleta de material para fazer o sim. PCR. Então, E dá o resultado positivo. se ele der positivo, significa que naquele momento que coletou o material é positivo. Mas Sim, depois de meia hora, pode ter contaminado e o sim, resultado daqui 24, 48 horas vai sair como negativo. sim. Então, a gente pensando dessa forma, é até o que pede a Anvisa, ela solicita que quando você está com o paciente que ele é assintomático, você não deve fazer o exame, você deve fazer os exames nos pacientes sintomáticos, tanto de sorologia como também do PCR, né? Essa é a Essa que é a indicação. indicação. Ou Sim. seja, eu estou assintomático, eu posso ter o vírus, e aí eu não sei se eu tenho vírus, porque eu não estou sentindo absolutamente nada, mas no exame eu posso, por exemplo, fazer o PCR e ele dá positivo e eu não tenho nenhuma sintomatologia. Ou seja, eu como dentista, se a gente for pensar, e depois vai ser a próxima pergunta que a gente vai falar, é que eu sei que o senhor pensa que o dentista ele não deve atender, e isso a gente já entrou Não, isso eu não penso, não. O mundo inteiro Então, científico acha isso. sim, Ninguém no mundo científico confiável pensa sim, diferente, não é um pensamento meu, ok? sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, eu como dentista, eu não estou sentindo nada e Sim. por algum motivo eu vou atender um paciente numa urgência. O senhor acha que nós dentistas deveríamos, por exemplo, se formos fazer um exame, atender um paciente, nós deveríamos fazer o teste para poder ir para a linha de frente, por exemplo, igual o pessoal que está na linha de frente também? Então, é assim. Primeiro que dentista não deve estar atendendo. Sim, Não importa se a cidade está liberada ou não. sim, Só que ele pode ter casos de urgência. isso, Se ele tiver casos de urgência, ele tem que se entender assim. Se ele é assintomático e ele não sabe se ele é positivo ou negativo, ele tem que se paramentar para não se contaminar e não sim, contaminar o paciente. E ele tem que usar todos os recursos disponíveis para não contaminar-se nem contaminar o paciente. Mas em perfeito. nenhum momento ele deve falar ou pensar
eu estou seguro 100%, eu não vou pegar. Sim. Isso não existe, Sim. ele tem risco. E o Sim. paciente, da mesma forma, não pode falar para o paciente e assegurar para ele que o ambiente é 100% seguro. Não. Pode Sim. falar que é muito seguro, que está tomando todas as providências, que é difícil nessas condições até ter o contágio, mas que pode acontecer. E o paciente Sim. tem que estar ciente disso, e isso tem que estar anotado no prontuário, se possível, assinar um termo de consentimento para que isso seja feito, Sim. para que depois, se o paciente tiver positividade, não seja acusado que essa positividade aconteceu durante o atendimento odontológico. Pode ter Sim. acontecido? Sim, mas pode também não ter acontecido, com a maior probabilidade possível, tá Sim. certo? Então, assim, tem que ser uma relação bem franca. Então, não pode falar que a luz ultravioleta esterilizou o ar. Não é verdade. Que a ozonoterapia esterilizou o ar. Também não é verdade. Sim. Entendeu? Não pode falar que o bochecho diminuiu a quantidade. Não, não diminuiu. O que diminui é a higiene, a escova, o dentifrício, o fio dental e depois o bochecho. Sim. Aí sim. Então, tudo isso tem que ser uma relação muito franca e honesta. E eu acho que muitos colegas estão fazendo assim e devem estar cientes de que corre o risco. Como também acontece com os enfermeiros, fisioterapeutas e tudo mais. O que não Sim. pode é auto-enganar-se ou enganar o paciente afirmando que dá segura, que tem esterilização. Não, isso não tem. Só a autoclave oferece esterilização. Exato. Então, essa colocação do senhor é muito importante, porque nós, como profissionais que fazemos atendimentos, e aí vem uma outra pergunta que eu vou fazer para o senhor, porque o senhor Então, mas também é você, professor. no seu caso, Hum, você é cirurgião, sim, que é tá? um dos piores, né? Porque. Agora é assim, você não tem como. Se você é um cirurgião ativo, uma hora ou outra você está na linha de frente. Sim, Pronto. Então todo mundo sabe que o professor Carlos Petoni atende urgência e de pacientes mesmo que sejam Covid. E faz sim, parte da regra dele. Agora eu sou um professor ou um profissional que são mesmo com estética, não tem urgências. sim, Aí, no caso, o ideal, o responsável comigo mesmo e com o paciente é não atender. E também com a sim, sua equipe e com a sua família. É não sim, atender. Entendeu? Agora, assim, eu não posso, eu não posso esquecer que tem a questão do dinheiro, tem o boleto bancário para pagar. sim, Mas um colega faz estética, pronto. Ele não tem urgência, sim, mas ele tem uma situação muito crítica financeiramente. E ele não tem suporte emocional para aguentar uma situação de desequilíbrio financeiro. E ele sim, vai para o risco. Ótimo, colega, você vai para o risco, nós vamos te ajudar. Os paramentos são esses. Você tem que fazer assim no ar, preparar assim o equipe, não pode ter sala. Tem que falar tudo isso para ele. E o sim, paciente dele vai se adequar a isso e ele vai fazer a odontologia durante a pandemia da Covid-19. sim, Mas o paciente que ele atende e ele e a família dele também sabe, e a equipe dele, que todos estão correndo risco, como se fosse o paciente, como se fossem os enfermeiros, os fisioterapeutas que estão atendendo esses pacientes nas UPAs e nos hospitais, nos pronto-socorro. Ele está fazendo atendimento de risco, sim. ok? Então, só Pois interrompendo o não. senhor, professor, algumas pessoas estão fazendo perguntas. Num atendimento de urgência, por exemplo, Ah, como que eu, como profissional, eu poderia diminuir o risco? A gente sabe, e isso eu posso te garantir uma sim, coisa, que eu sou professor de cirurgia na faculdade, sim, e nós que somos da cirurgia, nós somos meio, a gente sofre bullying desde que a gente entra sim, na faculdade. sim, Porque todas as pessoas, quando a gente vai fazer cirurgia, nós ensinamos paramentação, escovação, sim, colocação de todo o EPI de forma assim, tá, correta, como que você vai fazer a manipulação da cirurgia do sim, paciente, ou seja, sim, nós no início, nós sempre fomos julgados como os chatos, porque tudo era certinho, qualquer coisa que acontecia que sim, contaminava, a gente xingava, falava que tinha que trocar luva, que queimou a cirurgia, ou seja, nós fomos criados em ambiente hospitalar, a gente foi treinado para não ter contaminação, ou então tentar sim. diminuir ao máximo a contaminação.
Sim. E quando a gente vai para a faculdade, a gente percebe que existem vários profissionais e alunos que muitas vezes acostumaram a atender com uma luva que não é uma luva estéreo, ele mexe no gorro, Então, Carlos, ele... eu tinha um pensamento, É, até bem pouco, alguns dias atrás, mas aí uma colega fez uma abordagem para mim muito interessante, porque eu falei para ela assim, mas como que pode não fazer assim, se já fazia antes a biossegurança, tem tanta informação disponível, né? sim, E como é que pode, né, você não saber isso? Eu estava indignado hum, com alguns colegas. Aí ela me deu uma explicação que eu achei hum, fantástica. E é, eu achei maravilhosa. Falei, olha, você tem razão, você matou a pau, aí você acertou. é, E ela falou assim, sabe o que é? É que a biossegurança que a gente fazia, hum, a gente achava que era biossegurança, hum, mas não era. sim, verdade, A biossegurança é a da agora. é verdade, Aquela que a gente fazia não oferecia a devida proteção que a gente achava que estava oferecendo. Então, sim. nós vamos ter que mudar hábitos, e mudar hábitos vai ser muito difícil. Mas aí vem uma outra situação, professor, porque no início, há 20, 30 anos atrás, as pessoas não usavam nem luva, né? Então, dificilmente usavam máscara, não utilizavam luva para poder fazer atendimento, não Sim, usavam gorro. E com a mudança de hábito, provavelmente no início da década de 80, né, 1980, com o surgimento da AIDS, as pessoas tomaram mais precaução. Na verdade, o maior medo era o próprio dentista pegar a AIDS através de atendimento, e aí virou todo mundo começou a utilizar a luva, e isso hoje a gente não consegue mas imaginar. muitos colegas usam a luva, 2 luvas por dia, e Sim, atende 20 aí é outro problema. pacientes. Aí eu concordo com o senhor. Aí não é o problema da pessoa sabe que deveria usar e Sim, não usa. É sim, ele que está sim. fazendo a coisa de uma maneira incorreta, né? E o que eu penso hoje é que aí essa minha pergunta que eu vou fazer com para o senhor, é que nós que estamos na faculdade e também a gente trabalha no consultório, o que que o senhor imagina? Porque mudou completamente, a gente está vivendo uma nova situação, a gente Sim, sabe que, infelizmente, a gente não sabe o que vai acontecer, essa é a grande realidade. E aí eu faço essa pergunta para o senhor, que é uma pessoa que já viveu muito, já estudou sim. muito, sabe muito mais do que a maioria das pessoas que estão escutando. Aí eu gostaria de fazer essa pergunta: o que que o senhor imagina na faculdade, nos cursos de pós-graduação, como Ah, que vai ser o pós-pandemia? O que que o senhor imagina que vai virar? eu li algumas declarações de alguns brasileiros que estão em Wuhan, na China, agora, que está voltando ao normal. Hum, E já voltou ao normal, mas só que as pessoas continuam com as mesmas neuroses. Então, vai ter um pós hum, ainda imediato, e depois elas vão afrouxando novamente. sim, No meu modo de ver, vamos imaginar que em setembro vem a vacina. Em dezembro está tudo igual, é verdade. Eu entendeu? concordo. Eu não tenho essa fantasia de que Sim, vai mudar. Se verdade. chegar uma Verdade. vacina, mas 5 anos da vida da gente é absolutamente nada. Sim, E nós devemos estar preparados. Por sim, quê? Outras pandemias como essa virão a cada 5 a 7 anos. Por que verdade. que virão? Porque os vírus aparecem em locais onde tem muita gente e muito animais para se comer. O Verdade. mundo hoje ele vive uma superpopulação e uma Sim. superprodução e manuseio de animais. Por isso que os vírus aparecem, estão aparecendo em ondas cada vez mais frequentes. Hum, Então a gente tem que se preparar sim para nova pandemia vai chegar na China, não esperar chegar aqui em maio para tomar providência. verdade. Já em janeiro, na época da notícia, já tomaram a providência. Sim, Né? Então, assim, vai mudar nesse sentido. Nós vamos ficar mais precavidos. Né? Se aparecer de novo uma nova epidemia na China, a gente já sabe que depois de 4, 5 meses vai chegar aqui e vamos sim, acreditar nisso. sim, Né? E eu sim, acredito também que a gente vai ser mais, e o paciente vai exigir mais biossegurança. Entendeu? Então, vai aprimorar, sim, as técnicas. Mas eu sim. não acho que vai mudar substancialmente a forma da odontologia ser exercida. Porque eu peguei uma Entendi. mudança, Carlos, eu peguei uma mudança muito radical que você não pegou, que Hum, foi
em 80 a 85, quando as faculdades, os hospitais, tiveram que mudar as suas clínicas e os profissionais mudaram os seus paramentos, porque aí começou a usar luva, que não se usava, sim, autoclave, que não se usava, era só estufa, verdade, não usava óculos de proteção, nem gorro, nem máscara. Sim. E muitos profissionais diziam assim, acabou a odontologia, porque não dá para fazer odontologia com as luvas. E hoje todo mundo faz com as luvas, então o homem consegue se adaptar bem. Então eu não acho que vai ter uma tragédia após, vai ter um aperfeiçoamento. Agora, as faculdades, eu acho sim, essas vão ter que mudar. Né? Porque da AIDS para agora também mudou. Né? As clínicas das faculdades não tinham box, não tinham parede, não tinha nada, biombos, não tinha nada. Sim. Era 50 equipes, todo mundo junto, era uma alegria. Okay? Então, todo mundo via todo mundo. Hoje, eu acho que não vai ser mais assim. Uma faculdade de peso, né, que ela quer oferecer qualidade e tudo, ela vai ter que oferecer box, ou consultórios fechados, vai ter que estabelecer uma rotina de biossegurança. Já tem faculdades fazendo isso. Então, assim, isso vai mudar. A forma de receber o paciente. Por exemplo, nós não sabíamos que a sala de espera é tão ruim assim. Então, a forma de esperar o paciente, a forma de embarcar o paciente, a forma de receber o paciente. Então, isso eu acho que as faculdades vão ter que fazer adaptações. Sim. Entendeu? E então, e aí outra coisa, professor, porque quando a gente está na faculdade, na graduação e na pós-graduação, a gente percebe que são dois tipos bem característicos de pessoas, né? O aluno da graduação, normalmente, ele te escuta mais, porque ele tem um medo de nota, e você fala que você consegue colocar ou não o aluno com uma nota, e você consegue falar para ele fazer tal situação, usar a luva, tomar todo cuidado. E quando você trata de pós-graduação, você está tratando de um colega de profissão, não que o aluno de graduação não seja colega, porque ele vai ser, mas eles se acham num nível um pouco maior, porque realmente eles são formados, e muitas vezes eles não respeitam o que os professores da pós-graduação eles têm seus hábitos já, né? E fica uma coisa extremamente difícil, porque o que eu imagino em relação ao que vai acontecer daqui para frente, eu acredito que a graduação ela vai servir de exemplo para a gente que está fora da faculdade. Eu acho que é o grande momento das faculdades, igual o senhor falou, das faculdades de excelência, mostrar um bom serviço para a própria odontologia. Eu acho que esse momento é o melhor momento que a gente vai ter de fazer já coisa diferente. E tem escolas que já estão providenciando essas mudanças. Né? E isso é uma coisa que vai acontecer. Agora, o meu grande receio, aí eu pergunto isso para o senhor, é em relação à pós-graduação. Porque quando você faz pós-graduação, por exemplo, de cirurgia, você tem todo um trabalho, todo um protocolo para ser utilizado, que a pessoa já entra desde R1 e ela já aprende a fazer tudo para não contaminar, né? E a pessoa que entra isso em outro curso, em outro tipo de especialização, muitas vezes a pessoa não toma nenhum cuidado. Então, isso vai ter que mudar. O coordenador do curso, a escola que oferece, eu acho que isso vai ser exigido também pelo aluno, pelo profissional que vai fazer esse curso. Isso vai ser um diferencial. Isso vai ser um diferencial. Não tenha dúvida. Eu acredito nisso. Entendeu? Agora, eu também acho. Eu acho que aquele curso que era feito meio assim, não muito criterioso, em relação à biossegurança, vai ser um diferencial para ele negativo, entendeu? Agora, aí, eu estou recebendo aqui algumas perguntas. Fica à vontade. E a questão é sobre a sorologia. Né? Meu marido teve, meu marido não tem, está negativo e está trabalhando normalmente. Está trabalhando, ponto. Normalmente não, né? Ok? Então, ele está trabalhando, porque hoje ninguém está trabalhando normalmente, né? Então, assim, o fato dele estar uma pessoa normal significa que ele pode estar assintomático. Sim. Agora, o fato de dar negativo o teste, pode ser que o teste dele é falso negativo. Sim. É difícil imaginar hoje uma pessoa trabalhando na boca dos pacientes, o grau de positividade tende a ser alto, é muito difícil não se contaminar. Sim. Apesar, e ainda morando com a esposa que tem o Covid. Então, alguma coisa está errada aí, e provavelmente está errado
é na sorologia, são nos exames, porque não existe pessoas que têm resistência à doença, que não pega a doença. Isso pode aparecer daqui para frente, mas não existe pessoas assim. Então, a questão está sendo na positividade desses testes ou na negatividade deles. Mas ele tem que tomar cuidado, e se a mulher tem e o marido não tem, eles devem estar separados de alguma forma, né, em quartos separados, devem estar vivendo vidas separadas, porque é assim que recomenda as autoridades de saúde, né? Então, isso é importante. E o teste que você tem que fazer, ou é o rápido, ou é o PCR, com as suas limitações, tá certo? Sim. Então, não tem outra coisa além disso para se pedir, tá? E aí, professor? Os outros exames que se pede é para fechar o diagnóstico clínico de COVID. Não é para saber se tem contaminação ou não, tá? Sim. Quer responder mais alguma pergunta? Porque aí eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu gostaria de dar um abraço para o pessoal da República Dominicana. Eu vi. E também um abraço para o professor Maurício Cardoso, né, pelo carinho da audiência. Né? Já que o senhor está dando abraço, eu também vou dar um monte de abraço, porque tem muita gente daqui de Belo Horizonte, tá? O pessoal da faculdade, o professor Gerdau, já vi que ele está aí, os alunos todos da pós e da graduação também estão mandando um abraço. Meus amigos de Minas Gerais também, um abraço querido. Sim, que a gente se fala e se vê via Instagram. Na verdade, o senhor é mineiro, né? O senhor é um grande mineiro. Eu morei 5 anos em Minas, aprendi muito nesse período. Então, o senhor viveu aqui, comeu muito pão de queijo. Isso me fortaleceu pro resto da vida, né? Falou muito mais, né, professor? Foi e o pessoal demais. de Bauru, tem muita gente de Bauru também, aí um grande abraço pro pessoal, né? Tem muita gente de Pernambuco, Paraíba do Nordeste, um monte de gente. Isso. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Tem o pessoal do México também, da Guatemala. O Gerdau mandando um abraço, todo mundo. Aí eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, específica. Pois não. A faculdade começou. Vamos supor que ela iniciou agora. Antes dessa sua pergunta, me permita, eu vou fazer uma pergunta assim. Uma pessoa está indignada porque ela fala assim, eu vou usar máscara, eu vou usar protetor, eu vou usar isso, eu vou virar um astronauta. Sim. Mesmo assim, eu não estou 100% protegida? Olha, eu sinto muito. Infelizmente, não. Tá? Sim. Mas não é só para o Covid. Você não está protegida para o vírus da hepatite B, para a vacina da tuberculose, várias outras. É que agora predomina o vírus da Covid. Ok? Mas assim, é uma atividade humana. Eu não tenho como falar que em absoluto. Agora, você pode reduzir muito. E você pode passar toda a pandemia atendendo urgência e não ter a doença. Como vai ter, com certeza, fisioterapeutas que ficam o dia inteiro na UTI, ou intensivistas, ou então anestesistas que vai passar e vai chegar a vacina, ele vai falar assim, eu vou tomar vacina, mas eu passei a pandemia inteira e não peguei a doença. Claro que vão existir pessoas assim. Por quê? Talvez elas se protegeram devidamente. Verdade. Mas falar que tem segurança absoluta, não tem. Né? Então, você não pode falar assim, eu estou 100% protegido, a minha família também, a minha equipe também, e o meu paciente também. Não, 100% não dá. Tá? Sim, e tem um destaque lá no meu Instagram que fala de uma frase francesa, né? Que é, na medicina e no amor, nem sempre nem nunca. Okay? O senhor sempre falou isso. Então, não dá para falar 100%. O senhor sempre falava isso. Não é uma matemática, né? Sim, claro. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, porque tem muita... Já que o senhor deu um abraço, tem mais abraço, pessoal da Bahia, pessoal lá, os Gêmeos, tem gente de todo lugar, de São Paulo, do Rio, de Manaus, pessoal do Equador, tem muita gente de todo quanto é lugar. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Começou a clínica da faculdade, tá? Abriu, depois já está liberado o atendimento. O senhor acha que deveríamos, nesse primeiro momento, não atendermos os pacientes que são os pacientes de risco, por exemplo, os pacientes que têm alguma comorbidade, doenças sistêmicas já mesmo tratadas, tá? Ou esse tipo de paciente a gente não atenderia no primeiro momento, nós faríamos procedimentos, entre aspas, mais simples, todo mundo utilizando aquela roupa de astronauta, né? Eu acho que isso vai ser uma realidade durante talvez um tempo grande. O protetor de face, a máscara de 95. Eu acho que é uma distinção que não é justa.
Primeira coisa, no meu modo de ver. Posso estar errado, mas é uma opinião que eu tenho. E aí a segunda pergunta, que é emendado nessa minha resposta, eu faria uma pergunta. Quem não tem comorbidade? Sim. Então vamos lá. Fumar, Sim. beber, sim. drogas recreacionais, sim. ok? Obesidade. E a medicina é muito evoluída. Entre nós, hoje, vivem bem, como se fossem normais, são normais, pessoas que controlam doenças que antigamente levavam ao óbito precoce. Sim. Então, trabalhar com o paciente que tem alguma comorbidade é uma coisa que tem que ser natural. Porque, por exemplo, nós não podemos cair na linguagem da eugenia, né, da raça ariana, onde vamos valorizar e atender só os perfeitos. Sim. Okay? Então, assim, a gente tem que considerar a morbidade, mas não pode ser um fator de exclusão no atendimento. Ok? Devemos tomar todas as providências. Então, quando eu falo assim, tal pessoa, ela não tinha nenhuma comorbidade. Aí me dá uma vontade de falar assim, deixa eu fazer a anamnese dela. Entendeu? Porque se deixar eu fazer a anamnese, eu vou achar uma comorbidade nela. Verdade. Entendeu? Então, morreu um jovem de 30 anos. Ele era totalmente saudável. Vamos lá, vamos vasculhar a vida dela para ver se realmente ele é totalmente normal. Então, assim, é difícil afirmar nos dias de hoje, com o avançar da medicina, que as pessoas são normais sem nenhuma comorbidade. São raras as pessoas. Então, usar isso como critério, eu acho que é um pouco... eu não acho justo. Tá. Aí eu gostaria de fazer uma outra pergunta. O senhor acha que nós deveríamos, a partir do momento que tiver a liberação de atendimento, tanto no consultório, como também nas faculdades, nos cursos de pós-graduação, todos usarem aquela paramentação, aquele macacão? Durante quanto tempo que o senhor acha? Que a gente sabe que o vírus ainda ele vai permanecer um tempo longo e que a gente não sabe quanto tempo que isso vai ficar, né? Algumas pessoas já me disseram claramente, se for para atender daquele jeito na minha profissão, eu vou mudar de profissão. Porque é muito desconfortável, a relação com o paciente fica muito difícil. Sim. Então, eu acredito que vai ter a vacina e as coisas vão tender a chegar próximo do que a gente tinha antes. Talvez com uma técnica mais apurada de desinfecção, de antisepsia, esterilização e tal, mas não chegar ao ponto de você se paramentar tanto e até dificultando a mobilidade do profissional e do próprio paciente, a mobilidade da equipe. Então, eu não acredito que vai ficar assim por muito tempo. Com o surgimento da vacina, a tendência é de nós ficarmos assim até todos serem vacinados e depois isso vai liberar. Eu não acredito que vai ficar assim o tempo todo. Tá. O pessoal está perguntando, professor, em relação aos bochechos, né? As pessoas querem saber qual a utilidade, estão perguntando em relação também ao peróxido de oxigênio, até o senhor colocou na sua timeline lá do Instagram, o pessoal está fazendo essa pergunta. Tá, ok. É assim, vou fazer... eu procuro não ser muito direto, mas eu vou procurar ser o mais direto possível, né? Então, é assim. Odontologia, periodontia. O que a periodontia nos dizia sobre o uso dos bochechos, dos enxaguantes? Olha, eles não servem para nada se usados isoladamente. Eles só funcionam se você tem uma boa escovação, usa o dentifrício adequado e usa o fio dental. Deixar claro que o dentifrício tem água e sabão. Ok? Então, assim, a melhor antisepsia para você diminuir o número de bactérias, fungos, parasitas e vírus na boca é a higiene bucal correta. Então, se o paciente chegar no seu consultório, você pedir para ele escovar o dente, passar o fio dental, usar o dentifrício, e aí usar o bochecho para dar aquele gosto, é bom. O bochecho sozinho, ele não tira o biofilme da superfície do dente, nem da superfície da língua. Ele não entra no sulco gengival,
ele não entra nas cicatrículas e fissuras dos dentes, ele não entra naquelas reentrâncias retromolares e nem nas reentrâncias das tonsilas palatinas. Então, ele sozinho, só enxaguante, ou só o bochecho, ou só o gargarejo, ele não faz nada. E ele fica muito pouco. Então, o que vai... Agora, além disso, ele não é antiviral. No máximo, ele pode ser igual a água e sabão. A água e sabão fragiliza o invólucro do vírus, fragilizando-o. Por isso que a água e sabão é um bom antisséptico. Então, assim, é tão pouco tempo que você usa que se você usar qualquer um deles, mas com escovação, fricção, com raspagem, escovas, aí funciona. Mas só assim, eu vou diminuir a carga do meu paciente, então antes dele abrir a boca para mim, ele vai fazer um bochecho com tal substância. Não importa qual seja. Não vai resolver nada. Entendeu? Isso aí, não se engane com isso. Você vai ter uma falsa sensação que a carga viral diminuiu. Ok? Agora, se você pedir para ele escovar o dente, passar fio dental, usar o dentifrício e o enxaguante, aí você vai ter uma redução de carga viral mesmo. Perfeito. Agora, no elenco desses enxaguantes, você tem aqueles que são cocarcinógenos. Então, você tem aqueles que têm solução alcoólica, o álcool é cocarcinógeno. E você tem aqueles que têm peróxido, que é cocarcinógeno. Se eu tenho outros que não são cocarcinógenos, por que não usá-los e usar este? Não tem uma razão para eu ficar insistindo nisso. Agora, a ciência já mostrou isso, não é uma questão de opinião. Ok? Então, por exemplo, um médico, ele já receitou a cloroquina a partir de um trabalho científico? Não. Os médicos que receitaram inicialmente, os pioneiros do uso da cloroquina na Covid, foi o Dr. Trump. Que, por sinal, nem é médico. Então, assim, fica difícil você falar alguma coisa. Agora, muitos estão usando? Estão. Mas o que eu posso fazer? Entendeu? Eu não posso fazer nada. Mas eu posso falar que é científico? Não. Você tem algum trabalho que já mostrou positividade? Não. Aí alguém pode falar assim, puxa, mas eu escutei um áudio de um médico que garantiu que a cloroquina é tudo de bom. Não, mas é um médico, ele publicou na Lancet, na Science, na Nature, na New England. Não, então aí fica difícil. Entendeu? Então, é complicado você falar isso. Então, tal remédio para verminose parece que... Então, mas onde está escrito? Não está escrito e nem está aprovado. Não tem um boletim da OMS. A OMS nega taxativamente isso. Ok? Então, assim, a gente tem que se basear pelo científico. Então, nos bochechos é a mesma coisa. Ah, mas porque o peróxido ele não é bom para limpar? É bom. Tanto ele é bom que ele é usado na guna, ele é usado na pericoronarite, ele é usado para clarear dentes. E até lá na UTI. Só que vai ser por um tempo curto, tá certo? Então, o cocarcinógeno, ele uma vez só, ou uma vez a cada ano, uma vez a cada 8, 9, 10 meses, a cada 2 anos, ele não tem efeito carcinógeno. Ele é cocarcinógeno se for repetitivo. Você não pode, então, usar antisséptico à base de peróxido e nem à base de álcool. Porque aí ele vai virar para o paciente. Porque não adianta falar, é só eu que uso no consultório. Não. O paciente fica de olho no que você usa. Aí vai na farmácia, está cheio de site na internet que recomenda fazer bochecho com água oxigenada todos os dias. E para deixar a sua escova de dente dentro da água oxigenada. Porque assim sua boca vai ficar limpa, os seus dentes vão ficar brancos e suas gengivas vermelhas, porque vão ficar irritadas. Ok? Então, assim, entendeu? Então, qual é o melhor bochecho? O melhor bochecho é aquele que o paciente usa que não seja cocarcinogênico, ou que você indique. Tem vários. Na verdade, igual o senhor falou, professor, o ideal é primeiro o paciente fazer uma boa higienização. Perfeito. Faz a higienização, depois isso antes do atendimento clínico, né? Então, o paciente, que é o certo, se você for parar... É o preparo inicial, deveria... né? A adequação do meio, né? Bucal para atendimento.
a pessoa que o certo, por isso que as faculdades têm escovódromo, né? O certo era a pessoa passar pelo escovódromo, escovar os dentes, depois subir, fazer bochecho e começar o atendimento. Isso é uma coisa que uma clínica de faculdade pode mudar. Isso é o que pode mudar numa clínica super chique, onde você faz aquele escovódromo, você oferece aquela pasta, aquele dentifrício, aquela escova linda, maravilhosa, aquele fio dental. Música, ambiente, né? Então, a pessoa se sente bem fazendo aquela higiene bucal. Aí sim, aí ele vai para a sua cadeira maravilhosamente feliz, porque ele fez uma higiene bucal legal. E aí isso é uma coisa que pode mudar. Isso não é coisa muito difícil. Isso aí seria até legal para as pessoas que usarem como um marketing, né? Ter um escovódromo bem feito no próprio consultório, né? Postar esse tipo de coisa, né? Só que escovódromo é uma coisa meio de pobre, entendeu? É uma linguagem assim. Então, o que seria interessante? Porque o marketing é marketing. Claro, óbvio. É usar um outro termo mais chique, entendeu? Mais impactante para escovódromo. Colocar alguma coisa em inglês, sei lá, em árabe, chinês, mandarim, sei lá. Achar um nome para isso. Eu acho eu tenho um nome legal. Vê se o senhor lembra desse nome. Tuvalu, o senhor lembra desse nome? De Tuvalu? Tuvalu. Protocolo Tuvalu, né? É protocolo. As pessoas adoram, guidelines, entendeu? Sim, então, mas o senhor não lembra então do Tuvalu, né? O Tuvalu a gente almoçava, né, Valor? Sim, da churrascaria, né? Ótimo, né? Uma coisa assim, bem chique, né? Professor, a gente está quase terminando o tempo. Tem muita gente que está mandando abraço para o senhor, tem muita gente, vários. Tem uma pessoa aqui perguntando da cloroquina. Por que muita gente acha que dá certo? É porque, assim, vamos imaginar, eu sou médico, vamos imaginar que eu sou médico e estou na linha de frente. E eu estou vendo o paciente muito ruim. Ou eu tenho um amigo meu que está positivo. E eu sou médico e eu não vou ter remédio? Você não vai me dar solução nenhuma? Então, sabe, vou dar cloroquina. E claro que cloroquina vai ser bom em 90% dos casos, ou 93%, 94% dos casos. Por quê? Porque são os casos que a doença evolui, casos leves ou assintomáticos. Então vai dar certo. Claro que vai dar certo. Entendeu? Agora, o que não der certo é porque realmente o paciente tinha comorbidade e tal. E não é nada a ver, entendeu? Então, vai dar certo? Vai, porque vai dar certo mesmo. Agora, as pessoas receitam porque não tem o que receitar. Então, receita, pronto. Verdade. O pessoal está fazendo uma pergunta aqui, professor, já várias vezes estão fazendo essa pergunta em relação à luz ultravioleta no consultório. Sim. Se ela tem efetividade, se ela deve ser utilizada. O pessoal está fazendo essa pergunta. Muitas pessoas estão perguntando isso. Cada um tem o seu dinheiro e investe no que quiser. É interessante para desinfectar o ar. O que significa desinfectar? Diminuir a quantidade de bactérias, de parasitas, ácaros é parasita, né? De vírus, de fungo. Eu não posso falar que ele vai esterilizar o ar e vai tirar todos os coronavírus do ar. Eu não posso falar isso. Eu posso falar que é mais uma coisa para dificultar a vida dos micro-organismos. Mas eu não posso falar que vai esterilizar o ar, vai esterilizar os móveis, esterilizar a agenda, vai esterilizar a caneta, vai esterilizar o cabelo, vai esterilizar a cuspideira. Não vai, ok? Vai sim contribuir para a redução de bactérias no ar. Agora, esterilizar o ar não vai. Então, você não vai falar isso para o paciente que esteriliza o ar. Olha, eu estou usando a luz ultravioleta, ela reduz significantemente a quantidade tal de bactérias, tudo bem. Mas você não pode... Aí você estará enganando o paciente se afirmar para ele que você está esterilizando o ar. Que isso não é verdade. A única esterilização é a autoclave. Verdade. É isso aí. Quer falar mais alguma coisa, professor? Eu gostaria de dizer que, assim, claro que está difícil. Entendeu? Lógico. Se você puder, por questões financeiras, sociais, por jeito que você mora na sua casa, se você trabalha numa cidade e tal, você tem várias coisas a considerar. Você tem que considerar. A situação ideal é não ir trabalhar, como cirurgião dentista. Agora, se você se propor a ir trabalhar, se fundamente usando toda a paramentação necessária. E mentalmente, psicologicamente, coloque assim: eu vou me defender até onde eu posso. Eu não posso garantir
que eu vou ficar 100% protegido com essa paramentação. E também para a mente, a sua equipe. Para a mente, todos aqueles vão participar. E também prepare o seu paciente para receber o procedimento. Prepare o seu consultório. Ok? Então, vai passar? Vai passar. Se você definir que vai atender, o faça com consciência. Não se engane. Porque se você se enganar, você está enganando também toda a sua família que está ao seu redor. A sua família tem que te receber falando assim, nossa, agora ele vai passar pelo preparo de desinfecção, vai tomar banho, a roupa, a família vai colaborar com essa volta. Todo mundo participando desse projeto. Entendeu? Mas não pode falar que está protegido. Protegido não está. Aí tem que saber como é que o carro vai ficar, como é que vai desinfectar o carro, como é que vai desinfectar o ar-condicionado. Então, é um projeto. Nós não podemos nos enganar. Nem a nós, nem a nossa equipe, nem a nossa família, nem os nossos pacientes. Agora, o ideal é não ir atender. Mas eu entendo que tem situações que não tem jeito. Vai ter que atender. Ok? Sim. Professor, mas antes da gente terminar... A minha mensagem é de esperança, tá? Tá. Antes de terminar, eu queria fazer uma homenagem ao senhor. O senhor sabe que eu tenho um carinho muito grande pelo senhor. Eu virei professor por sua causa, o senhor sabe disso. Foi a primeira pessoa que virou para mim e pediu para eu fazer o curso de mestrado com o senhor. E depois o senhor ficou falando na minha orelha para eu virar professor. E eu sou professor por você, o senhor sabe disso. Eu tenho uma gratidão enorme por você. Tenho o conselho, quem não conhece o professor Consolaro, provavelmente todo mundo na live conhece, mas esse cara é um cara sensacional. É um cara... o senhor sabe, professor, é uma das pessoas que mais me ajudou na minha vida profissional. Eu tenho uma gratidão gigante pelo senhor, eu tenho um amor eterno pelo senhor, pela sua família, o senhor sabe disso. E só para terminar, professor, eu coloquei essa foto do pessoal da época da faculdade, lá do mestrado e doutorado. Eu sei que tem muitas pessoas que estão aqui, estão vendo a live, tem vários colegas nossos estão nessa foto que estão assistindo a live. Eu vou deixar a live gravada para vocês, para todo mundo poder acompanhar, e eu vou colocar. Eu queria, professor, como várias pessoas passaram como alunos seus, né? E aí muita gente não tem a oportunidade de falar isso com uma pessoa. Eu gostaria que soubesse que o senhor tem uma multidão de pessoas que te ama, te respeita e que fazem um pouquinho do que o senhor ensinou para a gente. Um pouco do que eu sou, o senhor pode ter certeza, se eu sei alguma coisa, eu devo muito ao senhor. Eu gostaria muito de falar isso, porque o senhor, para mim, foi uma pessoa que mudou completamente minha vida, me fez pensar diferente, e eu tenho certeza que o senhor me fez melhor. Eu te amo de paixão, professor, o senhor pode ter certeza disso. Onde o senhor estiver, eu vou estar do seu lado para sempre, o senhor pode ter certeza disso. Viu? Eu amo você também, como eu amo todas as pessoas que participaram da minha vida, de uma forma ou outra, elas colaboraram e me fizeram aprender alguma coisa. Tá? Eu adoro ser professor. Foi uma honra ser convidado por você para fazer parte dessa live. Então, Obrigado. Se você precisar também, você sabe que é só ligar. Eu estou pronto para te ajudar. Tá? Eu tenho certeza. Professor, um beijão para o senhor. O pessoal que viu a live, ela vai ficar guardada, tá? Todas as pessoas que estão nessa foto, eu tenho certeza que várias delas estão escutando a live do senhor. Nós temos 1 minuto só para terminar. E eu queria realmente agradecer a paciência, o convívio durante o tempo que eu tive lá em Bauru, que o senhor me aguentou muito. E foi uma pessoa que me fez, sem dúvida nenhuma, uma pessoa que uma coisa que eu não esqueço, que o senhor falou que o cirurgião ele tinha que ver célula. E eu aprendi a ver célula pelo senhor. Viu bem, eu vou falar agora. O dentista tem que ver vírus para poder sair melhor também na vida. Porque eu vi célula. Isso é um excelente contador de história e deixa a gente motivado para aprender. Muito obrigado por tudo, professor. O senhor é uma grande referência para todos nós brasileiros e para o mundo inteiro, viu? Muito obrigado. Um beijo, bem grande. Grande beijo. Valeu. Até mais, galera. Obrigado por tudo e até mais. Ela vai ficar marcada e eu vou deixar ela guardada. Um abraço, professor. Até mais. Tchau, valeu.